Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Tudo bem, irmãos? Aleluias. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, aquele que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Louvado seja em nome de Jesus. E eu quero aqui, em particular, dar uma salva de palmas para a igreja, pela atitude da igreja hoje. Olha, eu sou muito grato a Deus pelo que o Deus tem feito no meio de nós. Nós fizemos um anúncio hoje de uma irmã que estava carente de uma ajuda para um tratamento médico e precisava de um certo valor para pagar a consulta, para pagar um exame. Irmãos, não foi 20 minutos. Nós anunciamos no grupo e nós conseguimos o valor que ela precisava. E eu fico feliz, fico alegre, porque eu sei que isso veio de Deus na vida dos irmãos. Os irmãos compreenderam de verdade o que é ser cristão, abraçar a causa uns dos outros, chorar junto e nos alegrar juntos, né? Deus abençoe a vida de todas as pessoas que colaboraram, e eu sei que as pessoas que não participaram, porque também logo nós adquirimos o valor, não foi necessário todos participarem. Algumas pessoas até me procurou, falou: pastor, já conseguiu o valor? Já conseguimos, e nós já tínhamos conseguido o valor, mas eu sei que todas as pessoas tinham alguma intenção no coração de estar participando. Amém? Obrigado em nome de Jesus. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, pode ser aonde você, do jeito que você está, sentado, do jeito que você está. Vamos orar ao Senhor, vamos ser gratos a Deus nessa noite por tudo que Deus tem feito por nós, e vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor, ó Rei da glória, porque tu és o único digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Ó Deus, nós nos culpamos diante da tua graça. Somos gratos, Pai, ao Senhor, ó Pai, eternamente, pelos cuidados do Senhor para com as nossas vidas. Como disse o teu servo Davi, convidaríamos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Pai, obrigado. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo sangue, ó Deus, que nos purifica, nos limpa de todos os nossos pecados. Nós te adoramos, Pai, e o único propósito e a única razão de estarmos aqui nesta noite é dizer que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Ó Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Senhor, o nosso culto, Pai. Viemos aqui cultuar o Senhor, não viemos aqui buscar bênção, não viemos aqui buscar, Senhor, mas viemos aqui, ó Deus, nos curvar diante do Senhor e dizer: te adoramos, te adoramos, te adoramos, te amamos, Senhor da glória, como nós te amamos, Senhor. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós iniciamos esse culto, Senhor, para a honra, para o louvor da tua santa e bendita glória. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória
contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Eu vim para adorar-te, Senhor. Vim para prostrar-me, Senhor. Vim para prostrar-me diante da tua presença, ó Pai. Jesus maravilhoso, tu morreste na cruz do Calvário, derramando todo o teu sangue, para que nós pudéssemos ter a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui te adorando e te louvando. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
te amo, Jesus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, vou poder soltar a minha voz e te louvar, vou sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Em meu DNA te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, ainda e no céu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Ainda que tirem a sua vida, louve ao Senhor. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Aleluia.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos a estar abrindo a sua Bíblia no livro escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, no capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 8. Eu quero ler um texto com os irmãos para a gente... Não que nós vamos fazer uma exegese a respeito do texto, mas eu quero trazer uma reflexão ao seu coração nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, uma palavra que Deus colocou ao meu coração. E eu tenho certeza que há de edificar a igreja. Amém? Romanos, capítulo 8. Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui, irmãos, a respeito desse livro. Romanos é uma das cartas do apóstolo Paulo mais extraordinária. O livro de Romanos é um livro estudado, amado e querido, principalmente pelos que estudam teologia e que gostam do estudo mais aprofundado da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma para esclarecer, irmãos, nesse livro, e confortar também a igreja sobre o amor de Deus e a certeza que a igreja tinha que ter em permanecer fiel a Deus, confiante nas suas promessas. Por que o apóstolo Paulo teve essa preocupação? Se você analisar o livro de Romanos, ele foi escrito no ano 57, aproximadamente, no ano cristão, 57. Foi bem na época que Nero, o imperador Nero, havia implantado uma terrível perseguição contra os cristãos, contra o povo de Deus. Nós sabemos, e quem conhece a história de Nero, sabe que ele era um rei louco, totalmente descontrolado. E Nero, segundo a história, ele ateia fogo em Roma, e depois ele culpa os cristãos. E por causa disso, por causa do ódio, que ele fez com que todas as pessoas, a maioria das pessoas de Roma, tivesse para com o povo de Deus, Nero começa então a torturar, escravizar, matar os nossos irmãos de forma mais cruel possível. Não só bastava colocar dentro dos coliseus para ser espetáculo para o povo de Roma, ser comido por leões, devorados por fera, ele também pendurava os nossos irmãos em estaca em volta do seu palácio e ateava fogo em nossos irmãos. E no clarão das chamas, ele se divertia e jogava com seus amigos. Foi uma época tortuosa, difícil para o povo de Deus. E Paulo escreve à igreja de Romanos para mostrar não somente a maldade, a rebelião que existia dentro do homem, que existe dentro do homem contra Deus, mas também para mostrar que nós somos justificados pela fé e não mais pela lei. E ele diz que o justo viverá pela fé, que justificado pela fé, então nós temos paz com Deus. Ele estava tentando trazer um conforto espiritual para os nossos irmãos de Roma. Então ele explica que mesmo nós tendo paz com Deus, mesmo nós sendo alcançados pela graça de Deus, nós não estamos livres dos perigos, nós não estamos livres das perseguições, que nós podemos sofrer injustiças, perseguições,
e muitas outras coisas deste mundo. Mas que nós temos que nos lembrar da promessa do amor de Deus e podemos viver lembrando dessas promessas de uma forma corajosa, animosa, sem nos desanimar neste mundo, enfrentando todas as adversidades. Por isso que ele começa o capítulo 8 dizendo assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois ele disse: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele diz: ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, então ele diz, então com ele seremos glorificados. Então quando ele entra no final do capítulo 8, a partir do verso 35, que nós vamos ler, capítulo 8 do livro de Romanos, o verso 35, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Ou do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Onde está essa profecia? Ela está registrada no livro de Salmo, de número 44 e verso 22. E no verso 37, o apóstolo Paulo diz assim: em todas essas coisas, que coisas, irmãos? Em todas essas lutas, essas tribulações, essas perseguições, essas angústias, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. Que texto extraordinário. Irmãos, foi através desse amor que nós fomos gerados em Cristo. Nós fomos gerados em Cristo por João 3,16. Pelo amor de Deus, nós fomos alcançados. E esse amor, nós fomos gerados em Cristo Jesus. Cristianismo, irmãos, sem essa marca, cristianismo onde o amor não é enfatizado, não é o cristianismo apregoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. A marca do cristianismo é o amor. Um cristão genuíno, ele é motivado pelo Espírito Santo ao amor genuíno e às boas obras. É isso que testifica nosso conhecimento sobre Deus e sobre o amor de Deus para conosco. Por isso Paulo, quando ele escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 12 a versículo 15, ele diz assim, olha: revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí ele diz assim, ó: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo chega a dizer
que nós podemos ter todos os dons, mas se nós não tivermos amor, nada vale. Porque o amor sobressai, o amor é maior do que todos os dons. E aí ele termina o texto dizendo: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Paulo, irmãos, ele está enfatizando nesse texto sentimentos de um verdadeiro cristão. Se nós, irmãos, vivêssemos esses textos que acabamos de ler, nós seríamos os cristãos que mais agradaríamos ao Senhor. Então ele está trazendo uma ênfase às principais características de um cristão. E ele disse assim: cristão que foram alcançados pela graça e pelo amor de Deus, e que reconheceu os seus pecados, se arrependeu e começou a viver uma nova vida. Que vida? Essa vida que nós acabamos de ler aqui. Paulo está dizendo que mesmo que uma pessoa queira ter sentimento ao contrário desse, se ele foi alcançado pelo amor de Deus, se essas coisas que ele escreveu aqui tiver entranhado em nós, mesmo que nós quiséssemos fazer alguma coisa contrária a isso, nós não conseguiríamos mais fazer, porque nós já somos uma nova criatura, porque nós não vivemos mais, mas esses princípios impregnado em todo o seu corpo, afeta todos os seus órgãos. Talvez esse não seja um exemplo muito bacana, mas é um exemplo fácil de nós entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que tem que estar entranhado em nós a misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, a paciência, o amor, a paz e a gratidão. A pessoa que está impregnado nela, que está entranhado nela, mesmo que ela queira fazer o mal, ela não consegue fazer. Mesmo que ela deseja, se alguém faz o mal para ela, ela não consegue revidar, porque está entranhada nela a misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão. Mesmo que alguém prejudique, ofenda, persiga, faça qualquer coisa para prejudicar essa pessoa, ela não consegue. Por que não consegue? Porque ele está revestido do amor de Deus. Está impregnado dentro do seu ser a misericórdia de Deus, a benignidade, a humildade, a mansidão, a paciência, o amor, a paz e a gratidão. Ele não consegue ser diferente. Ou seja, eu estou morto, eu morri com Cristo, não sou eu quem vivo mais, mas Cristo que vive em mim. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando para nós nesse texto. E muitas pessoas, às vezes, irmãos, sacrifícios de tolo, jejuma, ora, sobe em monte, faz campanhas e campanhas e campanhas. Não sou contra a orar, jejuar, subir em monte, nada disso. Eu estou mostrando aqui para ser um voto de tolo, porque às vezes nós queremos salvar os nossos filhos, nós queremos salvar o cônjuge, nós queremos salvar os vizinhos, nós queremos salvar os nossos amigos, e nós fazemos um monte de coisa, mas elas não se deixam ser transformada pelo amor de Deus. Não existe nela a misericórdia, não existe nela a benignidade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Como Deus vai operar milagre através da vida de uma pessoa que não permite ser um vaso de honra, ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor? Como Deus vai operar? Elas às vezes se dizem cristãos, mas não mudam a sua maneira de ser, não querem mudar. Irmãos, Deus, Ele não olha só o que nós pedimos,
Deus vê as nossas motivações. Deus vê a intenção do nosso coração. Muitas vezes nós queremos que os outros mudem, que os outros sejam transformados. Mas nós mesmos, nós não queremos mudar. Nós enxergamos o defeito nas pessoas, mas nós não olhamos para nós para enxergar os nossos defeitos. E Jesus falou, certa vez Jesus falou, olha, tira a trava dos seus olhos, para poder ficar olhando o cisco nos olhos das outras pessoas. Irmãos, achamos sempre que o problema está nos outros. Mas às vezes, os problemas estão em nós. Nós nunca podemos esquecer que em Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós precisamos de arrependimento contínuo. Todos nós precisamos de conversão. Todos nós precisamos de regeneração, de transformação de vida. Todos nós precisamos. E sabe de uma coisa, irmãos? Em tudo isso, quem deve dar o primeiro passo para mudanças e para ser exemplo nas nossas atitudes, somos nós que conhecemos a verdade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O grande problema no tocante a isso é que a maioria das pessoas, elas estão nas igrejas para melhorarem de vida e não de vida espiritual. Oxalá fosse de vida espiritual, mas querendo melhorar de vida material. Os seus desejos são voltados muitas vezes para as coisas materiais, temporais, e não para as coisas eternas. Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, verso 1 a verso 4, diz assim, olha que coisa tremenda. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí ele diz, pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quantas vezes Jesus nos orientou no livro de Mateus a respeito disso? Que nós tínhamos que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. E Jesus faz comparações, ele mostra, olha as aves, elas não semeiam, elas não ceifam, mas contudo o Pai Celeste não deixa faltar nada para elas. Aí ele cita os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu como eles. Então, todo o ênfase de Jesus foi nos levar a olhar para o reino de Deus, para o reino do céu, para a vontade de Deus, para as nossas vidas. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que nós não podemos pensar nas coisas da terra, porque nós temos responsabilidade, sim ou não? Nós temos aqui as nossas famílias que precisamos cuidar, nós temos os nossos negócios, nós temos os nossos compromissos, temos os nossos trabalhos, e nós temos que fazer tudo isso bem feito, com qualidade e responsabilidade, porque também temos que ser exemplo em tudo isso. Eu só estou aqui lembrando aos irmãos que a vida cristã não diz respeito a essas coisas da terra, que a nossa vida aqui na terra ela é passageira e que o evangelho só tem um foco, irmãos, nos mostrar o céu e nos levar para o céu. Ele aponta sempre para a eternidade. Sempre. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para que os irmãos possam tirar um pouco o foco das coisas, dos embaraços desta vida, dos embaraços dessa terra,
e olhar um pouco para o céu. Nossos pés têm que caminhar nessa terra, mas a nossa cabeça, irmão, tem que estar no céu, nas coisas do céu, no sonho de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus sobre as nossas vidas. Essa foi a razão de Cristo, irmão. Foi a única razão de Cristo morrer em nosso lugar, nos levar para o céu, nos colocar participantes do seu reino eterno. Aleluia, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele disse assim, ó, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém, queridos? Olha o que 1 João 2,17 diz, que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, acontece o que com ele? Permanece para sempre. Se nós entendermos isso, todos os que estão em nossa volta serão impactados pelo Evangelho e crendo no Senhor Jesus Cristo, serão perdoados dos seus pecados e serão salvos. Nós temos que impactar as pessoas, porque está impregnado em nós o amor de Deus nas nossas vidas. E as pessoas, quando se aproximar de nós, as pessoas têm que sentir isso em nós. Isso é que nos faz diferente do ímpio. O Evangelho é algo prático. Muitas vezes nós somos tentados a olhar para o Evangelho, para o cristianismo, como algo utópico. Quando nós falamos muito de fé, tudo é pela fé, e nós sabemos que a salvação, basta nós crermos que é pela fé. Mas, irmãos, um cristão salvo, ele tem um desejo ardente no seu coração de fazer a obra de Deus. Ele deseja no seu coração fazer algo para o reino de Deus, porque ele já é salvo, porque ele já é grato a Deus eternamente, por ser alcançado por Cristo Jesus. Não basta apenas nós crer, nós temos que agir em conformidade com os princípios estabelecidos por Cristo na sua palavra. Por isso que Tiago, no capítulo 2, verso 26, ele diz que a fé sem obra, ela não produz vida, ela não tem vida. Aí ele diz no capítulo 2, 14, versículo 14 a 17, ele disse assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Agora preste atenção no que eu vou ler aqui agora, irmãos. E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver em falta de mantimento cotidiano, ou estiver passando dificuldades, até do pão, dificuldade financeira, é disso que ele está falando, dificuldades da vida cotidiana, e alguém vos lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá isso? Irmão, não é só a oração. Nós precisamos saber se a pessoa está precisando de alguma ajuda. Porque às vezes, a pessoa está precisando, às vezes, irmãos, de algo do pão para satisfazer a sua fome, a sua necessidade. E nós oramos, olha o que Tiago está dizendo aqui. Nós oramos, falamos, vai em paz, Deus abençoe a sua vida, Deus te prospere, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele está dizendo que vale isso. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma.
Irmãos, cristianismo não é uma força da natureza. Cristianismo não é uma postura mental, não é um sentimento religioso. Cristianismo não é uma filosofia de vida. Cristianismo é uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. Cristianismo, irmãos, é a imitação de Cristo. É fazer o que Cristo fez nessa terra. Por isso que 1 João, capítulo 2, versículo 6, ele faz um resumo disso, tremendo. Ele diz assim: aquele que diz que está nele, nele quem? Em Cristo, também deve andar como ele andou. Como Cristo andou. Como Cristo andou. A Bíblia responde isso no livro de Atos, capítulo 10, versículo 28. Cristo andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A vida dos discípulos, dos seguidores de Cristo, parecia a de Jesus. Por isso, nós fomos chamados de cristãos. Os apóstolos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles viram nele semelhança de Cristo. Tinha o mesmo caráter, tinha o mesmo comportamento, tinha as mesmas atitudes de Cristo, tinha os mesmos sentimentos de amor, de benignidade, de misericórdia, de mansidão. Os representantes de Cristo, os discípulos de Cristo, eram parecidos com ele. Não é cristão, ouça o que eu vou dizer, não é cristão aquele que apenas diz ser. Cristão, irmãos, são aqueles que praticam o Evangelho. São aqueles que praticam os princípios estabelecidos por Cristo na sua palavra. Por isso Jesus disse assim, ó: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Jesus sempre enfatizou isso. Jesus estava caminhando e uma grande multidão estava seguindo Jesus, e Lucas registra esse fato de uma forma tremenda. Capítulo 11, versículo 27, ele diz que uma mulher no meio da multidão começa a chamar a atenção de Jesus, começa a gritar a Jesus, e ela disse assim: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus para, olha para aquela mulher, e Jesus disse: mais feliz mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Irmãos, quando nós nascemos da água e do Espírito, somos gerados pelo Espírito para uma nova vida, uma vida transformada, uma vida de paz, uma vida de amor, de alegria, de bondade e de boas obras. Nós deixamos de ser uma criatura de Deus, nós passamos a ser pequenos Cristo. Agora, sabe, uma coisa que eu percebo no Evangelho, principalmente de algumas décadas para cá, estão impregnando na nossa cultura um Evangelho triunfalista, que nos promete vitória total, que nos garante sucesso total, e que aqui na terra tudo vai dar certo, como nós queremos, na hora que nós queremos e pensamos, ou quando nós determinamos, porque Deus, Ele honra a sua palavra. Então, se nós determinarmos, Deus tem que fazer, pois é assim que pensam alguns. É o evangelho do meu, é o evangelho do eu sou, um evangelho egoísta que tem trazido prejuízos em
irreparáveis ao verdadeiro Evangelho de Cristo. E às vezes quando a gente prega uma palavra como essa, nós não assimilamos às vezes com grandes alegrias. Por quê? Porque às vezes está impregnado na nossa mente um evangelho, irmãos, que promete coisas, que fala coisas, que massageia o nosso ego, que traz-nos esperança somente nesta vida, nesta terra. Porque muitas vezes nós não estamos pensando nas coisas do céu, mas pensando nas coisas dessa terra, porque nós estamos acostumados demais aqui às vezes. E o foco do evangelho é nos tirar essa visão da terra e colocar a nossa alegria no céu, a nossa esperança no céu. Por isso a maioria das igrejas, irmãos, entram e saem pessoas, e às vezes não recebe uma só palavra das pessoas que estão às vezes sentadas no banco do lado dela. Por isso as igrejas estão lotadas de pessoas que entram e saem e nunca recebem um abraço de alguém que às vezes sentou do lado dela, às vezes durante anos. Por isso as igrejas estão lotadas de pessoas antissociais, que têm dificuldade de se socializar com pessoas, porque estão acostumados no individualismo até dentro da igreja. Porque tem dificuldade às vezes de receber um abraço, de dar um abraço. Sabe por quê? Porque ninguém às vezes tem mais tempo para nada. Ninguém mais tem tempo para visitar o irmão que se desviou, que não está vindo mais na igreja, que está às vezes enfermo, ou passando às vezes alguma dificuldade. Às vezes nós estamos tão embaraçados com as coisas desse mundo, que nós às vezes negligenciamos as atitudes mais principais do evangelho. Por isso que eu comecei o culto aqui aplaudindo a vocês, pela atitude de vocês, pela manifestação de amor, de carinho e de preocupação com o bem-estar de uma pessoa que também é participante conosco do corpo de Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por esta igreja. Estamos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Até as mensagens hoje, ela tem que ser mensagens que traz um autoconhecimento para as pessoas. Não dá mais para pregar, muitas vezes, mensagens que às vezes não traz grande conhecimento. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, olha, eu estou na igreja há tanto tempo, eu vivo tanto tempo na igreja, eu vejo o programa na internet, eu estudo, eu ouço pregações de pastor tal, pastor ciclano de tal, e eu tenho bastante conhecimento, e eu estou tanto tempo na igreja, e eu não quero mais ouvir coisas elementares do evangelho. Não quero mais ouvir dessas coisas. Eu não quero mais ouvir falar que tem que amar o seu próximo. Eu não quero mais falar que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Eu quero palavra de conhecimento. Eu quero palavra que massageia o meu intelecto. E as pessoas estão assim, fadigadas, sofridas, angustiadas, porque não se satisfaz nunca. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, eu não aguento mais ouvir pregação sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu falei, filha, então não vai na minha igreja não, que lá eu falo dela quase todas as vezes que eu prego. E eu penso que se tirasse todos os milagres de Jesus da Bíblia Sagrada e deixasse só esse milagre dessa mulher do fluxo de sangue, foi curada por Jesus, num ato tão extraordinário de amor de Jesus, e nós não tivéssemos mais nenhum milagre, se o Espírito Santo decidisse falar assim, eu não vou registrar nenhum milagre, e registrasse só esse milagre,
Os pregadores dessa terra, todos os pregadores do mundo iam ter mensagem para pregar sobre esse acontecimento, sobre esse fato, sobre esse milagre, por resto da vida, sem repetir nenhuma mensagem. Porque todas as coisas registradas pelo Espírito de Deus são essenciais, são fundamentais para nós, irmãos, sobreviver e viver nessa terra, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? As pessoas sabem o que acontece? As pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais saber de jejuar, não querem saber de buscar a Deus, não querem saber mais de consagração. As pessoas querem motivações, palavras rápidas. Não pode, pastor, não prega muito mensagem cheia de Bíblias. Não precisa pregar mensagem cheia de Bíblia. Para que pregar mensagem cheia de Bíblia? Faça uma mensagem motivadora que o fogo pega na igreja. Ei, meu Deus, o salmista Davi, ele disse assim: olha, enquanto eu meditava, Senhor, na tua palavra, o fogo se acendeu dentro de mim. Avivamento, ele só vem pela palavra de Deus. Se um dia você deseja ser avivado, estude, ouça a palavra de Deus, porque avivamento, ela só vem pela palavra de Deus. Deus, irmãos, Ele considera muitíssimo a nossa comunhão. Por isso, o salmista do Salmo 133, do verso 1 até o 3, ele explica, ele diz, olha, que é na união, que é na coinonia, que é no comer junto, que o Senhor ordena as bênçãos para sempre. Precisamos estar unidos em Cristo, com o mesmo propósito, sentindo alegria um com os outros, sem ressentimento, sem mágoa. Não podemos ter esses sentimentos. Por isso que tem pregadores especialistas em dizer ao povo o que eles querem ouvir. São os coach. As pessoas que estudam comportamentos humanos para pregar mensagem que prende as pessoas, que suga a atenção das pessoas. Aí eles aproveitam, prometem carro, casa, emprego, casamento, sucesso e fama. É tudo isso que as pessoas estão esperando. Eu creio, sabe, irmão, de todo o meu coração. Creio porque eu vivo isso, que Deus prospera os seus filhos e que Ele supre suas necessidades e que Ele realiza sonhos. Eu creio de todo o meu coração nisso, eu creio, porque eu vivo isso. Eu vivo esses milagres de Deus, eu vivo essas bênçãos de Deus. Mas nós não aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador para nós ficarmos ricos, para nós sermos prósperos nessa terra, para nós arrumar um bom casamento, ter um bom emprego, ter sucesso no nosso negócio. Não foi para isso que nós aceitamos Jesus. O intuito do Evangelho é restaurar a nossa comunhão com Deus, que nos dá a vida eterna. Quando nós restauramos a nossa comunhão com Deus, quando nós adquirimos intimidade com o seu Espírito, então sim, nós conquistamos, porque o Senhor nos agracia e tem prazer em nos agraciar com as suas bênçãos. Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, de forma nenhuma. Não estou aqui pregando uma teologia do Francisco de Assis, de jeito nenhum. Mas eu estou mostrando uma realidade iminente e que é registrada nas Escrituras Sagradas. Eu estou aqui lembrando aos irmãos que Deus espera de nós que nós buscamos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E no mais, irmãos, prosperidade na Bíblia fala de viver
com o que nós temos. Prosperidade na Bíblia fala de vivermos felizes, realizados com aquilo que Deus nos dá. Porque tudo que Deus nos dá não acrescenta dores, nos abençoa e não nos acrescenta dor. Por isso que Davi diz assim, olha, eu sou um pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi era pobre, irmão. Misericórdia, Davi era pobre. Davi era o rei mais bem sucedido da terra naquela época. Todo o poder bélico estava nas mãos de Davi. Davi tinha tudo o que ele quisesse. Tudo o que ele desejasse, ele tinha. Mas eu sou pobre, diz ele, e sou necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Por quê? Porque nada do que ele tinha significava alguma coisa mais do que Deus, irmãos. Tudo que ele tinha não era nada diante da graça de Deus. Tudo que ele tinha não valia nada sem Deus, sem a graça de Deus sobre a vida dele. Por isso o apóstolo Paulo, com toda a grandeza, toda a sabedoria, toda a revelação, tudo que ele tinha, ele considerou tudo que ele tinha como escória. E Davi diz assim, ó, eu fui moço, eu gosto desse versículo, eu gosto dessa parte aqui. Eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é prosperidade, irmão. Isso é prosperidade. Quando Davi escreve esse texto, ele já era um homem velho, irmão. Ele passou a vida toda, e olha que Davi viveu em momentos estreitos na vida dele. Ele falou, eu nunca vi. Então, se nós servimos a Deus e cremos nesse Deus, nós nunca vamos ver a nossa descendência mendigar o pão, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Todas as nossas necessidades em Cristo. Por isso ele escreve em Efésios, por isso que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes, em Cristo Jesus. E eu quero ir terminando aqui essa palavra, essa reflexão, fazendo algumas perguntas para vocês. Qual é a nossa motivação de viver? Qual é a razão da nossa existência aqui na terra? Que tipo de cristão nós somos verdadeiramente? Qual é a nossa motivação de servir a Deus? Nós temos vivido para Deus? Ou estamos usando Deus para viver para nós? Ou quando olhamos para Deus, olhamos para um Deus que tem capacidade de nos suprir as nossas necessidades? Ou nós estamos olhando para Deus como Deus, nosso Salvador e Senhor? Sabe, querido, Jesus fez uma pontuação para a igreja de Éfeso. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 a 5. Presta atenção no que ele diz. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho. Eu conheço a tua paciência. E que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. E ele diz, e sofrestes, e tem paciências, e trabalha pelo meu nome, e não te cansastes. Olha que elogio tremendo. Mas então ele faz uma observação. Ele diz assim, tenho porém contra ti,
que deixaste o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras, quando não previamente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Devemos pedir a Deus. Eu termino dizendo essa palavra para vocês. Nós devemos pedir a Deus ajuda, irmãos, para rejeitar em nossa alma, em nosso espírito, em nosso corpo, esse cristianismo falido, esse cristianismo egoísta, sem graça, centrado só em nossos interesses. Precisamos urgentemente buscar ajuda do Espírito Santo de Deus para sairmos, irmãos, das quatro paredes, para resplandecer a glória de Deus na nossa família, aonde quer que nós estivermos, no nosso trabalho, no nosso colégio, na faculdade, aonde quer que nós estivermos, a glória de Deus se manifesta através da nossa vida, e que nós possamos ser testemunho de Cristo, levando as pessoas a ter um encontro com Cristo, e ser perdoada dos seus pecados, que elas possam de verdade alcançar a salvação eterna. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito da igreja. Por isso Paulo, no texto que nós lemos, ele termina o texto dizendo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, e nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero estar fazendo uma oração para todas as pessoas que estão pedindo oração, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão passando por algum momento difícil na sua vida, por alguma dificuldade, as pessoas que estão orando para a salvação dos seus familiares, quantas mães clamando a Deus por salvação aos seus filhos. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar por toda a igreja esparramada na face da terra. E que o Espírito de Deus constranja os líderes, os irmãos, todos aqueles que seguem e que pregam o Evangelho, sejam constrangidos pelo Espírito de Deus a viver um Evangelho genuíno, puro e libertador. Eu quero que a igreja interceda, eu quero que a igreja ore. Não precisa ficar esperando eu orar, irmãos. Interceda. Interceda pela sua família, interceda pelos seus, interceda pela nossa igreja, pelo nosso povo, interceda, irmão, pelas nossas famílias, interceda pelas autoridades deste país, interceda por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão fazendo tratamento de câncer, por aqueles que estão desenganados dos médicos, interceda por aqueles que pegaram o coronavírus, que estão internados, que às vezes estão desenganados dos médicos, interceda por eles agora. Esse é o papel da igreja. Vamos interceder diante de Deus, e Deus há de agir com misericórdia, e que a graça, o amor de Deus há de ser derramado sobre o povo de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, é que nós, ó Deus, nos curvamos, ó Deus, diante do Teu altar. Ó Deus, com um clamor, ó Deus, com uma súplica, Senhor, ó Deus, não nossa,
mas daquele, Senhor, que o Senhor enviou, ó Deus, que com gemidos inexprimíveis, Senhor, ora por nós, intercede por nós. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor agora, Pai, pelas vidas, ó Deus, que estão padecendo nos hospitais, ó Deus, sem esperança, ó Deus, que estão clamando por socorro, estão clamando por vida, estão clamando, Senhor, por uma nova chance, por uma esperança. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, estenda as mãos santas sobre este lugar. Ó Pai, estenda as suas mãos sobre a casa de cada pessoa, ó Deus, que está nos ouvindo agora. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre os nossos familiares, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, sobre os nossos inimigos, ó Deus, que suas mãos poderosas de amor e de misericórdia, ó Deus, traga cura, traga livramento, traga salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, ó Deus, para a sua glória e para a sua honra, meu Deus Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, ó Deus, por todas as autoridades, ó Deus, constituída pelo Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, constranja elas, Senhor, a não fazer o povo sofrer, padecer pela corrupção, Senhor, ó Deus, pela miséria, pela mentira, pelo engano, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, tira, destrona, ó Pai, todo inimigo, ó Deus, que tenta sobre a vida do seu povo. Ó Pai, traga paz, traga amor, Senhor, traga esperança ao seu povo, Pai, traga alegria, e que nós possamos entender o verdadeiro, Senhor, Evangelho, o verdadeiro sentido do Evangelho, Senhor, e que nós possamos viver, Senhor, esse Evangelho que Teu Filho Jesus deixou, ó Deus, para nós viver, que os princípios estabelecidos por Ti, Senhor, seja, ó Deus, a bússola para a nossa caminhada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarde os Teus filhos, guarde as Tuas filhas, Pai. Guarde, Senhor, ó Deus, a nossa herança. Guarde, Senhor, a nossa geração, Pai, para que nós possamos, ó Deus, estar juntos, ó Deus, glorificando e exaltando o Teu santo e poderoso nome. Pai, nós Te adoramos, Senhor. Nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos na Tua graça, nós confiamos na Tua misericórdia, Pai, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que derrama sobre o Teu povo, ó Deus, uma unção de libertação, Senhor, ó Deus, da religiosidade, ó Deus, dos maus pensamentos, ó Deus, daquilo que foi impregnado, ó Deus, por aqueles que não tinham responsabilidade com o Seu santo e poderoso Evangelho, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, todas as pessoas que estão nos ouvindo, libertas pelo poder da Sua palavra. Nós declaramos todas as pessoas que estão nos ouvindo, Pai, curadas no poder da Tua palavra. Nós declaramos, Pai, salvação nessa casa. Nós declaramos salvação, Senhor, na vida dessa pessoa que está nos ouvindo, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, Jesus. Então que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Senhor amado Espírito Santo esteja com toda a igreja, e a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.